Olá, investidores. Meu nome é Marcos Almeida. Vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Hoje nós vamos trazer 4 fundos imobiliários que são boas opções de investimentos para o segundo semestre de 2024. São opções indicadas e analisadas entre os melhores especialistas do mercado financeiro, como o Itaú BBA, a Empíricos, a Genial Investimentos e o BTG Pactual. Vamos fazer análise dos motivos que levaram a essas escolhas e ainda analisar cada um desses fundos individualmente. Se você está procurando fundos imobiliários para colocar na sua carteira de investimentos, fique no vídeo até o final, porque esses aqui vão te interessar muito. Fundos imobiliários são uma das opções de investimentos mais procurada pelos investidores em renda variável e até mesmo para a montagem de uma carteira de renda passiva. E por que os fundos imobiliários são tão procurados? Porque eles apresentam menor complexidade para análise. Você viu alguns indicadores, olhou o segmento, olhou a taxa de juros, analisou os gestores dos fundos, você já consegue escolher bons fundos imobiliários, onde as operações são mais previsíveis. Para as ações, o detalhamento dos relatórios, a análise do setor, a perspectiva do mercado, ela é mais importante para a decisão nas ações. E uma questão mais importante, os fundos imobiliários, por lei, são obrigados a distribuir 95% dos lucros aos seus acionistas. Assim, os investidores podem usar esses rendimentos para planejar, estruturar sua carteira de investimentos, ou viver com essa renda, ou reaplicar os valores no mesmo fundo, ou realocar em outros ativos. Agora eu entendi! Agora, o cenário econômico está favorável para investir em fundos imobiliários? A maior parte dos analistas acredita que sim, o cenário está favorável para investir em fundos imobiliários. Mas é importante ter atenção nos seguintes pontos. Primeiro ponto, cenário perfeito para investir. A maior parte dos fundos imobiliários está em boa condição de compra, porque a gente não está naquele momento de euforia que todo mundo quer comprar e o preço dos ativos sobem demais. Contudo, o cenário econômico perfeito para investir quase nunca vai existir, porque o cenário ideal é quando a economia está crescendo e os juros estão baixos. Hoje, nossa economia está crescendo, mas os juros não estão baixos, mas também não estão muito elevados. 10% não é uma taxa de juros baixa, mas também não é uma taxa absurda. Ou seja, não é o melhor cenário, mas também não é um cenário ruim para fazer as aplicações. Outro ponto importante é a turbulência e a volatilidade. Estamos vivendo um momento muito turbulento, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Temos eleições municipais aqui que vão ocorrer em outubro, temos eleições presidenciais nos Estados Unidos. A dinâmica dos juros lá fora está bastante complexa, com juros elevados se prolongando por muito tempo, o que impacta significativamente no mercado. E ao mesmo tempo, a economia americana não dá sinais claros que os juros vão baixar. E no Brasil, o governo não vem sendo claro, dando sinais do que realmente vai acontecer. Várias declarações do Lula e do Haddad vêm fazendo com que investidores tirem o pé do acelerador e retirem dinheiro do país. Alguns vão dizer que se dane os investidores, mas é fato que os investidores é que aquecem a economia. A retirada de dinheiro do país enfraquece a economia, as empresas produzem menos, as pessoas têm menos dinheiro e menos empregos. Até abril, houve um rally dos fundos imobiliários, porque se acreditava na redução de taxa de juros até o final do ano. Contudo, essa expectativa foi frustrada pelos juros nos Estados Unidos, cenário econômico mundial e internacional, reduzindo assim as expectativas das quedas das taxas de juros. Aí os fundos recuaram e voltaram a subir. Essa volatilidade gera boas oportunidades para os investidores de fundos imobiliários, que podem aproveitar os momentos de queda e fazer boas compras. Quais setores podem ser mais vantajosos nesse momento econômico? Agora a gente vai falar dos setores de fundos imobiliários no melhor momento para se comprar. Com a taxa Selic a 10,50, o custo do crédito fica muito elevado, tornando o financiamento imobiliário muito caro. Sendo assim, esse cenário ele impacta nos fundos imobiliários de tijolo, que são sensíveis à taxa de juros. Tem ocorrido uma recuperação dos fundos de laje, com a vacância diminuindo e o retorno das atividades depois do home office. E o setor logístico é um setor que se mantém mais estável dentro dos fundos de tijolo, devido às atividades, principalmente de empresas de vendas de marketplace. O ideal não é escolher especificamente somente o tipo de fundo, mas sim focar naqueles que estão mais descontados. Já os fundos de papel, eles emergem como uma oportunidade melhor dentro desse cenário para o segundo semestre de 2024. Por investir em títulos vinculados à inflação, esses fundos, eles se beneficiam da alta das taxas de juros. Para quem está inseguro em escolher, em não saber aonde vai acertar, os FOFs, os fundos de fundos, são uma boa opção para diversificação dentro de uma carteira
de fundos imobiliários, principalmente os FOFs que estão com PVP abaixo do valor ideal, oferecendo uma boa oportunidade de investimentos. Resumindo, os fundos de tijolo sofrem mais com as altas das taxas de juros e os fundos de papel se beneficiam mais com as altas das taxas de juros. Porém, é importante a gente olhar caso a caso, diversificar a carteira e escolher fundos pelo valor e não exatamente pelo segmento. Agora vamos falar dos fundos especificamente. Quais são esses fundos especiais indicados pelo Itaú BBA, pela Genial Investimentos, pela Empíricos e pelo BTG Pactual? A seleção que a gente fez aqui, a gente pegou 4 fundos imobiliários que estavam na carteira de pelo menos 3 dessas empresas de investimentos. Ou seja, foram fundos muito bem selecionados que coincidiram escolhas pelo menos em 3 dessas carteiras. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, você deve fazer a escolha dentro do seu perfil de risco e dentro da proposta da sua carteira de fundos imobiliários, usando a diversificação e as compras nos momentos mais adequados. Primeiro fundo, KNCR11. O KNCR11 hoje está cotado a R$ 104,68. Tem um dividend yield de 11,85. É um fundo excelente e com dividend yield muito alto. Então é uma boa oportunidade. O seu PVP está de 1,05, ele está sendo vendido praticamente a seu valor justo. É um fundo de títulos e valores imobiliários. O último dividendo, o último rendimento pago foi de R$1. O valor patrimonial do fundo é 6,56 bilhões. Ele está entre os fundos com maior patrimônio na Bolsa de Valores. O KNCR11 tem o objetivo do fundo, é o portfólio dedicado ao investimento de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente certificados de recebíveis imobiliários, famosos CRIs. A alocação por setor, ele tem a maior parte em escritório, 56% da alocação dos CRIs, shoppings 22%, residencial 14% e outros. A alocação por indexador, ele tem um percentual de 0,9 na Selic, 0,5 em IPCA e 98% em CDI. Acompanha bem as taxas Selic, é um fundo que tem uma correção muito adequada para acompanhar a inflação. E o mais importante, com baixo risco. Ele apresenta um volume de negociação bem alto, essas barras cinzas aqui embaixo. A cota no mercado também é uma cota que apresenta uma volatilidade moderada. Ela teve uma queda ali no período da pandemia, mas ela se recuperou e vem subindo. Então, o KNCR11 é um ótimo fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio grande. Ele investe em certificados recebíveis imobiliários com baixo risco, muito vinculados ao CDI. Então, o segundo fundo que a gente vai falar aqui é o BRCO11. O BRCO11 é um fundo de logística. A cota hoje está R$ 117,01, dividend yield de 9,09, também é um bom dividend yield para um fundo de tijolo, um PVP de 0,99, ele está quase no preço justo do fundo. Como foi falado, é um fundo de logística, ele está sendo vendido a R$ 117,00, mas o valor patrimonial por cota justo seria 119. O último dividendo pago foi de 87 centavos. Tem uma vacância de 6%, uma vacância abaixo de 10%, uma vacância boa, não é uma vacância ruim. Tem um patrimônio também considerável de 1,89 bilhões. O total de receita aí nos meses de março, abril e maio, acumulado em 2024, 78 milhões. E despesas, 10 milhões. Portfólio imobiliário do fundo, a localização geográfica. Ele é distribuído em quase todo o país, uma concentração maior em São Paulo, que é a maior capital do país. E aqui os clientes são vários clientes aqui de nome e peso, a Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Americanas, Heineken, enfim, muitas empresas grandes. Setor de atuação, ele tem 35% no varejo, 49% em bens de consumo, 8% operador logístico e 9% indústria. Alocação por clientes, o maior aqui é a Natura, 22%, Mercado Livre 15%, e aí vai diminuindo aqui os percentuais, né, 12%, 11%, BRF 7%, aqui Magalu 5%, e aqui vai diminuindo os valores percentuais de alocação. 152 milhões de receita anual estabilizada, 6% de vacância, 38% dos contratos são atípicos e o prazo médio dos contratos de locação são de 5,5 anos. Contratos típicos, 68% e 38% de atípico. Índice de reajuste, 100% em IPCA. Aqui é o portfólio do fundo, são vários ativos também. Aqui só são alguns exemplos dos imóveis do fundo, mas são vários galpões que esse fundo tem. Então, o Bresco também é um ótimo fundo, ele tem uma vacância de 6%, mas a
até 10% é uma boa vacância considerada, tem um patrimônio razoável, os indexadores dos contratos são 100% IPCA, ou seja, há um acompanhamento da inflação e o valor da cota está praticamente o valor justo. Também é uma ótima opção de fundo, escolhidos por 3 grandes empresas de análise no cenário nacional. Agora a gente vai passar para o terceiro fundo, é o TRXF11. A cota do TRXF11 está custando hoje R$ 106,87. Dividend yield de 10,98, 11% praticamente. PVP de 1, é um fundo de tijolo do tipo segmento híbrido. O último dividendo pago foi de R$ 1,05. Não tem vacância o fundo e tem um patrimônio também fenomenal de 2,14 bilhões. Ele também é um fundo com alto volume de negociação na bolsa. E a cota tem baixa volatilidade, ela se mantém com o tempo. Teve uma queda ali em março de 2020, na época da pandemia, mas se recuperou e ela é estabilizada as negociações dessa cota. O retorno acumulado, o fundo, ele bateu todos os índices praticamente, chegou apenas junto com o IPCA+, que é a correção da inflação, mas esteve acima de todos os outros índices, como por exemplo o IFIX, o CDI, alocação dos recursos, imóvel 39%, CRIs 0,72%, outros fundos 0,68%, renda fixa 17% e VBI 5,5%. Alocação de atuação do inquilino, né, as áreas que são distribuídos os investimentos do fundo, varejo 26%, atacadista 59%, casa e construção 13%. 93% dos contratos são atípicos, vencimento dos contratos. 45%, a grosso modo, vence em 2035 e 46% vence em 2041. Ou seja, contratos com períodos longos de locação dá maior previsibilidade para as receitas do fundo, significa que vai passar mais tempo com os imóveis locados e os meses de reajuste de aluguel aqui, o maior mês de reajuste é novembro, 19,27%, e a correção dos aluguéis são feitas em cima do IPCA. Poucos ali, 3% em janeiro é feito em cima do GPM. O portfólio do fundo aí, os locadores da distribuição, 14 lojas do Pão de Açúcar, 8 lojas do Açaí, 8 lojas do Grupo Mateus, 3 lojas Extra, 2 Obramax, Leroy Merlin, Carrefour. Também um fundo, como foi mostrado os números aqui, não podia ser diferente, né? Escolhido por 3 grandes empresas, está num preço justo e o fundo é de muita qualidade, paga dividendos com regularidade. A cota do fundo ela tem pouca volatilidade, com o tempo ela se mostrou estável, então é um risco menor de você comprar essa cota e ela se desvalorizar. Não quer dizer que não vai acontecer, mas ela tem pouca volatilidade. E o quarto fundo, o RBRR11. O RBRR11 ele está cotado hoje a R$ 90,70, dividend yield de 10,05 e um PVP de 0,98. É um fundo de papel, né? Segmento títulos e valores imobiliários. O último dividendo pago foi de 0,96 centavos. Também um fundo com bom patrimônio de 1,39 bilhões. A rentabilidade dos dividendos, a gente olha aqui a evolução nominal dos percentuais, chegando em abril de 2024 com 11,56. E aqui os valores dos dividendos pagos também uma boa estabilidade de R$ 1 ali em maio de 2023 e 85 centavos aqui em abril de 2024. Em um ano aí praticamente a gente vê pouca variação, pouca volatilidade dos dividendos pagos pelo fundo. A maior receita do fundo, a gente vê nesse gráfico, são com os CRIs. E aí a gente vê ali os outros FIIs, receitas não recorrentes, despesas do fundo, rendimentos novos cotistas, reservas, mas aqui a gente vê o destaque no gráfico para receitas com CRIs. O fundo teve um retorno ajustado aí maior do que o CDI, 156%, tá? De dividendos mais a variação da cota, o fundo bateu 133% do CDI, ou seja, foi muito mais vantajoso investir no fundo do que no CDI. E aqui são alguns investimentos do fundo, né? Leroy Merlin, Financial Centre, JK Financial Centre, Brookfield, também o RBRR11 é um fundo de papel de ótima qualidade, com estabilidade no pagamento de dividendos. A cota está sendo negociada a um preço justo e não deixa de ser uma ótima opção para compor a carteira de fundos, desde que a escolha seja por um segmento de papel. Então aqui a gente analisou fundos imobiliários trazidos por grandes gestores que escolheram esses fundos pensando no segundo semestre de 2024. É importante que a escolha seja adequada e ajustada à realidade, à carteira de cada um, verificando aquela capacidade que o investidor tem de assumir risco. Mas de cara, a gente já pensa que é muito bom a gente começar a fazer escolha de um fundo sabendo que ele já foi analisado por especialistas. E os números mostrados realmente são números adequados para a gente fazer aquela compra.
Mas não esqueça nunca que nada aqui é recomendação de investimento. Essa escolha deve ser feita por você sobre a sua própria análise. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Peço para que se inscrevam no canal para receber mais conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente com os amigos que vocês acham que pode contribuir para a escolha de bons fundos imobiliários.